Olá, colegas da Supervisão de Ensino. Aqui é Rosaura Aparecida de Almeida, diretora-presidente do Sindicato A Paz, Gestão 2020-2023. E eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito da surpresa que tivemos no Olerite de junho com a produção de efeitos da reforma da Previdência que foi votada em março, né? Além disso, conversar um pouquinho também sobre o decreto, que foi publicado agora no final de junho, e que amplia a taxação dos aposentados para o regime da Previdência própria, e as ações que o sindicato vem tomando em relação a isso. Para a gente fazer essa conversa, estou compartilhando com vocês uma pequena apresentação que montamos. A Paz e na Luta, reforma da Previdência Paulista e seu impacto no Olerite de junho. Trata-se da Lei Complementar 1354, que foi promulgada em 6 de março deste ano, né? É a reforma da reforma. E por que a gente fala isso? Porque lá em 2007, a Lei Complementar 1012 já tinha feito uma reforma da nossa Previdência, né? Ela, inclusive, durante a campanha para o governo do Estado, o então candidato, João Dória, ele dizia que São Paulo não precisava de uma nova reforma da Previdência, ele não faria uma nova reforma da Previdência, porque São Paulo já tinha feito a sua em 2007 e ela já atendia às necessidades das regras para o regime próprio. Tá? E o que essa reforma lá em 2007 ela nos trouxe? Além de mudar as regras da aposentadoria, entre elas que ninguém mais iria poder se aposentar acima do teto do regime geral, a não ser quem estivesse numa regra de transição, ela aumentava a alíquota da contribuição social dos servidores públicos titulares de cargo para 11% sobre a totalidade da base de contribuição e para os aposentados e pensionistas, ela institui uma contribuição de 11% no valor da parcela que estivesse, de aposentadoria e pensão, que estivesse acima do teto do regime geral da Previdência Social. Então, apesar de ter dito que não faria, né, o governo mandou para a Assembleia uma nova reforma da Previdência, a reforma da reforma, que acabou se dando a partir da Lei Complementar 1354 de 2020, que, além de alterar mais uma vez as regras para aposentadoria, ela altera os 2 artigos que tratavam da contribuição para o regime próprio. O 8º, que diz a respeito da contribuição para os titulares de cargos, para os servidores que estão na ativa, criando o que eles chamaram de alíquotas progressivas. E o que é isso? Né? Eles colocam, as alíquotas, elas passam a ser diferenciadas através da parcela, de parcelas do salário. Então, o salário, aquilo que vai até o salário mínimo é taxado em 11%. Aquilo que ultrapassa o salário mínimo, mas fica até R$3.000, é taxado em 12%. O que ultrapassa R$3.000 até o teto do regime geral, taxa-se em 14%, e da parcela do salário que ultrapassa o regime geral da Previdência, a taxação para os servidores da ativa é de 16%. Entretanto, ela também indica qual deve ser a contribuição do governo do Estado. No que ela taxa em 11%, o governo tem que contribuir com 22%, no que taxa em 12%, o governo do Estado deve contribuir com 24%, no que taxa em 14%, o governo deve contribuir com 28%, e aquilo que está acima do teto do regime geral da Previdência, que o servidor é taxado em 16%, estipula a contrapartida do Estado em 32%. Então, isso, para nós, foi algo interessante, porque pela primeira vez ele diz o quanto tem que ser a parcela do governo, embora aumente consideravelmente a
a contribuição do servidor da ativa. Mas não foi só isso que essa reforma fez. Para os aposentados e pensionistas, no valor da parcela que havia sido taxada em 11%, ou seja, aquela parte que estava acima do teto do regime geral da Previdência, a reforma passa, ela indica que de 11%, o aposentado, pensionista, precisa contribuir com 16%. Então, ele aumenta a alíquota de contribuição dos proventos de aposentadoria em pensão, que ultrapassa o teto do regime geral da Previdência de 11% para 16%. Um verdadeiro confisco. E o que o sindicato fez, né? O que o sindicato fez em relação a isso? Então, é bom que se diga que estivemos participando das campanhas com as demais entidades contra a reforma da Previdência desde meados do ano passado, né? Participamos de audiência pública na LESP, entre novembro e dezembro, entramos em estado de alerta, nos reunimos para decidir, para discutir carreira e previdência. Participamos do Fórum dos Servidores, o FOCAI, articulando ações de luta com as demais entidades sindicais do funcionalismo. Participamos de paralisação e atos junto ao Colégio de Líderes da Assembleia, junto a uma audiência pública com o governador. Articulamos ações junto aos deputados nas regiões para conquistar votos contrários à reforma, principalmente de quem ainda não tinha pronunciado como se comportaria na votação da reforma da Previdência. Conseguimos, através de toda essa mobilização, que a segunda votação fosse adiada para março. Procuramos, durante todo esse período, manter a base informada e mobilizada para as ações que se sucederiam. Estivemos na Assembleia, junto às demais entidades, participando de todos os atos, cada vez que o assunto era ameaçado de ser colocado em pauta e em votação, né? Então, nós tivemos uma mobilização constante diretamente na Assembleia para pressionar os deputados para que votassem contra a reforma, até que, em 3 de março, o governador impede a entrada na assistência do plenário, manda a tropa de choque e o funcionalismo é tratado com bombas de gás lacrimogênio, gás de pimenta, e é desta forma que eles conseguem aprovar a PEC da Previdência em segundo turno por 59 votos a favor e 32 votos contrários à reforma. A reforma impôs, com o aumento das alíquotas de contribuição, tanto dos servidores da ativa como dos aposentados e pensionistas, a reforma também da nova redação, tratando do déficit atuarial, dizendo que, em havendo esse déficit, a contribuição de aposentados e pensionistas deveria incidir ainda mais sobre tudo aquilo que superasse um salário mínimo, e não somente o que se recebe acima do teto da Previdência. E, para regulamentar isso, foi que no final de junho, né, através do decreto 65.021, publicado no Diário Oficial do dia 20, o governo do estado regulamenta esse parágrafo, dizendo que quando houver déficit atuarial no regime próprio, o montante dos proventos, aposentadorias e pensões que supere um salário mínimo até o teto, vai ter uma alíquota adicional, né? E atribui competência ao secretário de Projeto, Orçamento e Gestão declarar o referido déficit atuarial, embora diga que deveria ser mediante um despacho fundamentado, e que, uma vez declarado esse déficit, o SPPrev deveria publicar um comunicado informando a cobrança aditiva dos aposentados. E aí que se dá, né, no dia 20, no mesmo Diário Oficial em que é publicado o decreto regrando
essas questões do déficit atuarial e dessa cobrança aditiva, que é publicado um combo da maldade, porque na página 7, no mesmo dia, o secretário de Projeto, Orçamento e Gestão, através de uma resolução, declara a existência de déficit atuarial no regime próprio da Previdência, sem despacho fundamentado, através de uma resolução simples. O SPPrev comunica na página 18 que a partir de 90 dias desta publicação, a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas também vai incidir de forma adicional naquilo que supera um salário mínimo até o regime geral da Previdência. De que forma? Nas mesmas alíquotas progressivas dos servidores da ativa, ou seja, entre um salário mínimo e 3 mil reais, 12%, naquilo que supere 3 mil reais até o teto, 14%, além dos 16% que já estaria sendo taxado. E o que o sindicato fez em relação a isso, né? Articulados com com a série de entidades do funcionalismo público, nós expressamos o nosso repúdio a essa taxação abusiva aos proventos e pensões. Publicamos no nosso site orientações para que os aposentados entendessem a cobrança aditiva nos seus olerites e já informamos que estaríamos com ação judicial contra o decreto 65021 para tentar assustar os seus efeitos. E assim fizemos, né? Numa ação conjunta com as demais entidades do magistério, entramos com uma ação coletiva de nulidade do decreto, contestando o déficit atuarial, tanto na sua indefinição legal, quanto a falta de sua comprovação, uma vez que não houve qualquer despacho fundamentado do secretário. E caracterizando essa taxação como um aumento de contribuição, dupla tributação, falta de isonomia tributária entre os aposentados do regime próprio e do regime geral, caracterizando confisco de proventos e pensões, dos proventos de aposentadoria e pensões. E é por isso que a gente fala que a APASE permanece na luta com os supervisores e as supervisoras de ensino e conclama a sua base que acompanhe no site da APASE e nas nossas redes sociais e divulgue as nossas ações, participe das ações em que a gente mobiliza para que a gente possa ter mais vitórias. Afinal de contas, né, a APASE somos todos nós, com união e resistência.